Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimado Padre Evandro, caríssimo diácono, querido povo de Deus, sempre uma alegria a gente poder se encontrar. Se encontrar faz parte da nossa vida, da nossa existência. Sempre estamos nos encontrando e nos encontrar se torna mais confortável, mais agradável, quando se trata de um encontro de famílias, do encontro de pessoas que sonha o mesmo sonho, que busca trilhar os mesmos caminhos, que busca se unir por uma causa, que busca viver, de fato, sendo fiéis a Deus. Então, a nossa alegria, nesse sentido, se torna muito agradável. Nosso encontro se torna muito agradável. E nós estamos aí iniciando uma caminhada, a caminhada do ano litúrgico, e para essa comunidade, uma caminhada agora com o templo, com uma capela, em que Nossa Senhora foi entronizada, e que nós, como filhos, devemos fazer as honras a esta mãe. Não é só porque estamos nesse tríduo festivo que a igreja está lotada, cheia de fiéis, não. Depois vai se marcar o dia da missa aqui da capela, e obviamente ela precisa estar sempre bonitinha assim, cheia de fiéis, louvando e agradecendo a Deus por tantas coisas boas que Ele nos possibilita, né? Deus é realmente, como diz o Padre Zeca, é 10, né? Sempre favorecendo coisas maravilhosas para nós. Tempo do Advento é tempo da escuta da palavra de Deus. Tempo da escuta. Sem esta escuta, nós não sabemos o caminho a percorrer, o caminho a trilhar. E nós acabamos de ouvir então essa palavra, nós acabamos de escutar esta palavra. Jesus está a todo vapor nas suas andanças, no seu desejo de levar adiante o projeto salvífico que ele veio realizar, e ele percebe que de fato precisa de mais gente, de mais trabalhadores, de mais operários. É uma das poucas vezes que nós encontramos Jesus com esta expressão que nós ouvimos no Evangelho de hoje. O que é que Jesus diz no Evangelho de hoje? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Uma das poucas vezes que a gente escuta Jesus pedindo para que se reze intensamente para que o Senhor favoreça trabalhadores para a sua messe. O mundo é por demais grande e assim precisa de operários, de trabalhadores para dar conta da colheita que de fato
o Espírito Santo vai suscitando no coração de cada um de nós. E então Jesus, no Evangelho de hoje, depois de fazer esse pedido para que se reze, para que Deus envie operários, ele começa a dar os primeiros passos, convocando os 12 e enviando em missão. Enviando em missão. Ide e anuncie o reino de Deus. Anuncie que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está acontecendo, está se realizando. Então corram, não percam tempo e façam chegar essa notícia aos corações humanos. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, envia os 12 apóstolos com esta responsabilidade. A missão é anunciar a proximidade do reino. Em vosso caminho, anunciem: o reino dos céus está próximo. Na realização desta missão, Jesus, então, deu aos 12 apóstolos algumas tarefas, algumas atividades que eles deveriam fazer para que, de fato, a concretude do reino de Deus pudesse estar ali visibilizando, pudesse acontecer. E qual é as tarefas que Jesus pede para ele fazer? A primeira, Jesus pede para que eles possam, de fato, lembrar que os doentes vivem numa situação de muita fragilidade. Só quando a gente realmente faz essa experiência da enfermidade, é o quanto a gente começa a perceber o quanto o ser humano é frágil, o quanto o ser humano é de uma debilidade muito grande. Uma dor de dente nos incomoda, né? Uma dor de cabeça nos paralisa. Uma infecção intestinal, pronto, uma noite de rei. Então, como de fato as doenças elas fragilizam a nós? Como a gente começa a perceber que a gente não é nada, porque a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos dar bye-bye a esse mundo, né? E já fomos, e já éramos. Então Jesus olha com muito carinho para que eles possam, a primeira tarefa, a primeira incumbência desta missão é olhar com carinho para essa categoria, para os doentes, e dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de conforto, suscitar fé dessas pessoas, para que elas possam acreditar que para Deus nada é impossível, que elas podem de fato superar esse limite humano e viver de fato superando as enfermidades. Estamos aí diante do tema da saúde. E a gente sabe que assistir os doentes e sofredores, rezar por eles, rezar com aqueles que de fato estão sofrendo, acompanhar no seu dia a dia, acompanhar nos hospitais. Só quando a gente vai ao hospital que a gente de fato percebe quanta dor, né? Quantas dificuldades, quantas lamúrias esse povo de fato enfrenta.
os hospitais públicos. De fato, é difícil, né, a gente se colocar nesses lugares, porque há mais sinais de morte do que de vida diante das situações, do inchaço de cada cômodo dos hospitais. Então Jesus tem esse olhar de misericórdia para com essas pessoas, né? Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão têm uma missão bonita no dia a dia de levantar a autoestima desses irmãos nossos enfermos através do viático, levando a Sagrada Comunhão para eles, naquele momento ali, rezar, compartilhar as dores, o sofrimento, buscando sempre uma resignação e uma ressignificação para aquela situação, para aquele sofrimento. Então é importante que a igreja esteja presente na vida desses nossos irmãos, para que tenha sempre o alento necessário de superação desta realidade. A segunda tarefa que Jesus pede para que aqueles 12 apóstolos possam realmente realizar é ressuscitar os mortos. E aí foi uma tarefa que Jesus fez, né? Ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naum, o amigo Lázaro. E todos esses episódios vemos como Jesus deu atenção a essas famílias enlutadas, como Ele ajudou as pessoas a crerem em Deus e na ressurreição que Ele nos prometeu. Estamos aí diante do tema da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. É isso que Jesus pede para que os discípulos façam, favorecer a vida das pessoas. A gente acompanha naquela parábola do bom samaritano, na beira da estrada, acudir quem está caído, quem está em situação de morte, é ressuscitar os mortos. Hoje temos muita gente que está em situação de morte, pelas diversas situações, né? Aquele que está entregue às drogas, aquele que está entregue aos vícios, aquele que de fato não tem as condições mínimas para viver. Quantas pessoas a igreja precisa dar esta palavra transformadora, esta palavra que de fato possa suscitar no coração delas o desejo de autossuperação. Realidade de morte não nos falta em nosso meio. E é preciso que de fato nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto cristãos que sempre acreditamos na força nova da ressurreição, a gente possa de fato se colocar diante dessas pessoas com a nossa colaboração. Veja, nós estamos no tempo do Advento, e o tempo do Advento pede de nós atitude, pede de nós transformação, pede de nós conversão. É o que o Advento nos pede. Mas é preciso que a gente passe dessa consciência teórica para uma consciência mais, vamos dizer assim, mais concreta, mais real. Ontem vocês acompanhavam aqueles 2 cegos que acompanham Jesus, que seguem a Jesus, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, gritando: Filho
de Davi, tem piedade de nós, e Jesus faz a cura acontecer. Mas eles não são pessoas que ficam acomodadas de braços cruzados, pelo contrário, eles se lançam, eles caminham, eles seguem, eles gritam, eles suplicam, eles querem de fato uma transformação acontecer em suas vidas, mas eles tomam a iniciativa, eles vão ao encontro de Jesus. E ir ao encontro de Jesus é justamente a gente mudar a nossa forma de enxergar a vida. E ao encontro de Jesus é a gente buscar ser transformado por Ele. O que é que Jesus diz? Olha, a fé de vocês, por conta da fé de vocês, que vocês fiquem curados pela fé. Então, a nossa fé, ela precisa ter esta realidade mutativa, de mudança. Não apenas dizer Senhor, Senhor, mas a gente dá o primeiro passo na busca da superação de todas as realidades de morte que pode impedir a gente ver verdadeiramente o Senhor agindo em nossas vidas. Então Jesus pede que eles façam isso, que possam transformar a vida nas trevas em vida de luz, vidas mortas em vidas que possam de fato pulsar no dia a dia e se tornar novas criaturas. A terceira tarefa que Jesus pede para eles é justamente purificar os leprosos. E aqui, os leprosos que o Evangelho nos fala, que a Bíblia nos fala, tem muito a ver com a impureza. A religião da época falava de quem está em pecado está em situação de impureza, portanto afastada da comunidade, afastada do convívio eclesial. E Jesus pede justamente para que eles possam tirar essa barreira na vida daquelas pessoas e aquelas pessoas possam de fato voltar ao convívio eclesial, a participação na vida da comunidade, a participação na vida da religião da época, que era a religião judaica. A lepra é uma imagem do pecado. Estamos diante aqui do tema da reconciliação. E nada melhor do que o tempo do advento para isto. Quando se diz, preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, aplanai os vales, se está se falando justamente de consertar o nosso coração. Nada melhor do que uma boa confissão nesse tempo do advento, para que de fato nós possamos purificar de toda a impureza que o pecado pode provocar na vida de cada um de nós. O pecado afasta do amor de Deus, como nós vamos acompanhar amanhã a liturgia, que a primeira leitura fala justamente como o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Eles de fato se tornaram símbolo do pecado e, portanto, distante de Deus. E Nossa Senhora é aquela que vem justamente para nos reaproximarmos de Deus, reaproximar do Senhor por meio desse grande presente que ela nos dá, que é seu Filho Jesus. Então, o Evangelho de hoje nos convida a fazermos essa experiência da renovação espiritual por meio do sacramento da confissão, da reconciliação, buscando assim renovarmos inteiramente a Deus, para que de fato o menino que está para chegar, ele possa realmente nascer em nós, gerar Cristo em nós
é senão desfazer de toda essa realidade que torna impossível Ele fazer morada em nós. O puro não vai se fazer morada em nós enquanto estamos com o coração sujo, mancha, com impureza. Ele vem se colocar, ele vem ao encontro de fato da nossa humanidade, mas a nossa humanidade refeita. O sim de Maria é o sim total. A mulher toda cheia da graça de Deus. Quando o anjo vem anunciar a Maria, o que é que ele diz? Ave cheia de graça. Só porque ela é cheia da graça é que Deus faz morada nela. Deus preparou esta digna habitação para que o Filho de Deus pudesse se fazer morada. Então, advento é esse tempo da gente fazer digna a habitação do Filho de Deus na vida de cada um de nós. De que forma? Passando por essa experiência da reconciliação. E por último, a última tarefa que os discípulos Jesus pede para o discípulo fazer, é justamente expulsar os demônios. E como Jesus venceu as tentações e libertou muitas pessoas possuídas pelo espírito diabólico, nós estamos diante do problema da liberdade. Muita gente está possuída, escravizada pelo sentimento de inferioridade, de ignorância. Muita gente está possuída pela dependência cultural. Hoje em dia, como é fácil a gente ser manipulado, como é fácil a gente, de fato, viver os valores que não são os valores do Evangelho, mas os valores do mundo. A gente nem percebe e a gente já está envolvido com aquilo que de fato o mundo quer tirar de nós o foco daquele que é o essencial, que é a presença de Deus. Então, nós temos essa liberdade de dizer sim e dizer não. Nós temos essa capacidade de sermos protagonistas da nossa própria história, da nossa própria vida. No momento que eu digo não ao mal, obviamente que eu estou dizendo sim ao bem, sim à graça, sim à vida com dignidade, sim à vida em comunidade, sim à vida sacramental. Na medida em que eu utilizo a minha liberdade para optar, para seguir o caminho de Jesus, eu estou me desfazendo de tudo aquilo que de fato não pode ser coisas de Deus. Então, os discípulos tinham essa missão de expulsar de expulsar das pessoas o espírito demoníaco, o espírito diabólico. E essa deve ser a missão do cristão. Essa deve ser a missão nossa, no dia a dia, combater para que a força do mal não prevaleça entre nós. Nós sabemos que as coisas do mundo, elas são por demais sedutoras, prazerosas, mas a gente pode incorrer no risco de querer absorvê-la e depois não poder mais sair dessa realidade. Quando a gente deixa a força diabólica entrar em nós, a gente fica quase como que impotente para se defendê-la. Então, abramos os nossos olhos para não deixarmos que a força do mal tome e domine o nosso ser. Então veja que o Evangelho de hoje aponta para nós responsabilidades
que de fato nós precisamos assumi-las. Nós devemos buscar estarmos solidários com as pessoas fragilizadas, por meio das enfermidades. Nós precisamos estarmos sempre buscando favorecer a vida das pessoas que deixam a vida se sufocar com tantas situações que o mundo oferece. Jesus está pedindo para que os discípulos de fato possam ajudar as pessoas a terem um discernimento para escolher aquilo que de fato edifica as suas vidas. Essa é a nossa missão, que naquele tempo ele enviou os 12 apóstolos dizendo: ide e anuncie que o reino de Deus está próximo. Mas esta mesma missão dada há 2000 anos atrás aos apóstolos é dada também a nós. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus, cada vez mais ela cresce na sua geografia, na sua realidade humana. Os desafios se tornam cada vez mais grandes, e para que nós possamos dar conta desses desafios, dessa demanda de tanta gente necessitada e sedenta de Deus, é preciso que nós possamos ajudar nesse trabalho, que nós possamos dar as mãos e possamos de fato viver esse novo Pentecostes, deixando que o Espírito Santo se aposse de nós e que sejamos anunciadores desse reino de Deus que é tão urgente acontecer entre nós. As forças diabólicas cada vez mais crescem, e se a gente se acomoda, a coisa fica cada vez mais difícil. Então vamos pedir a Nossa Senhora, ela que agora tem um lugar a meio a essa comunidade, um lugar digno, um lugar preparado com tanto amor, com tanto carinho, um lugar que foi construído com o esforço de todos, que ela possa de fato plasmar o seu manto de amor sobre cada um de nós, e que nós possamos sermos enriquecidos com a sua maternal proteção, e assim a gente poder construir o seu reino de amor aqui entre nós. Peçamos então que Nossa Senhora da Conceição seja sempre essa mãe protetora, acalentadora de cada um de nós, seus filhos e filhas, que muitas vezes precisamos do colo da mãe, precisamos do socorro da mãe, precisamos de que ela interceda a seu filho para que nós possamos ser os fiéis a essa missão de edificar a sua igreja. Se de fato ela nos deu o seu Filho Jesus para nos salvar, não custa a gente dar também do nosso tempo, da nossa dedicação, dos nossos dons, da nossa força, se colocar disponivelmente para que de fato o seu reino que tanto o seu Filho desejou possa ser implementado entre nós. Peçamos então esta graça à Virgem Santíssima. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.